Boa tarde a todos. Testando. Sejam todos bem-vindos. Que possamos... Não tá. Não? Ele está verdinho. Testando. Agora sim. Que vozeirão, que beleza. Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início a mais uma reunião pública da União Municipal Espírita de Petrópolis, pedindo a todos a colaboração de desligarem ou tirarem o volume dos celulares, por favor. Contamos com a compreensão de todos. Vamos pedir à nossa amiga Neuza que possa ler a página de preparação do ambiente. Do livro Sinal Verde, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de André Luiz. Hábitos infelizes. Usar pornografia ou palavrões, ainda que estejam supostamente na moda. Pegar tapinhas ou cutucões a quem se dirige a palavra. Comentar desfavoravelmente a situação de qualquer pessoa. Estender boatos e entreter conversações negativas. Falar aos gritos. Rir descontroladamente. Aplicar franqueza impiedosa a pretexto de honorificar a verdade. Escavar o passado alheio, prejudicando ou ferindo os outros. Comparar comunidades e pessoas espalhando pessimismo e desprestígio. Fugir da limpeza. Queixar-se do sistema a propósito de tudo e de todos. Ignorar conveniências e direitos alheios. Fixar intencionalmente defeitos e cicatrizes do próximo. Irritar-se por bagatelas. Indagar as situações e ligações cujo sentido não possamos penetrar. Desrespeitar as pessoas com perguntas desnecessárias. Contar piadas suscetíveis de machucar os sentimentos de quem ouve. Zombar dos circunstantes ou chicotear os ausentes. Analisar os problemas sexuais, seja de quem seja. Deitar conhecimentos fora de lugar e condições para o prazer de exibir cultura e competência. Desprestigiar compromissos e horários. Viver sem método. Agitar-se o tempo instante, a todo instante, comprometendo o serviço alheio e dificultando a execução dos deveres próprios. Contar vantagens sob a desculpa de ser melhor que os demais. Gastar mais do que se dispõe. Aguardar honrarias e privilégios. Não querer sofrer. Exigir o bem sem trabalho. Não saber aguentar injúrias ou críticas. Não procurar dominar-se, explodindo os menores contratempos. Desacreditar serviços e intuições. Fugir de estudar. Deixar sempre para amanhã a obrigação que se pode cumprir hoje. Dramatizar doenças e dissabores. Discutir sem raciocinar. Desprezar adversários e endeusar amigos. Reclamar dos outros aquilo que nós próprios ainda não conseguimos fazer. Pedir apoio sem dar cooperação. Condenar os que não possam pensar por nossa cabeça. Aceitar deveres e largá-los sem consideração nos ombros alheios.
E assim, Senhor, depois da leitura desta página, com tantos lembretes ou puxões de orelha, vamos dar início e pedindo licença da espiritualidade amiga para que possamos realizar mais uma palestra pública. Pedimos, Deus, nosso Pai, as Tuas bênçãos, a Tua proteção para todos aqui presentes, para os familiares de cada um, para aqueles que se encontram em nossos pensamentos, pedindo também para a nossa palestrante, a Glória, que ela possa ser amparada, intuída nas melhores palavras, para que possa tocar o coração de cada um. Pedimos também, Senhor, por todos os nomes que se encontram em nossa cestinha, assim como nas reuniões desta nossa casa. As águas que foram trazidas, a água da sala do passe, ela possa ser fluidificada e que sirva de tratamento para os nossos males espirituais e físicos. Pedimos, Senhor, em especial, todas aquelas pessoas que se encontram em sofrimento, em desespero, nos hospitais, nas prisões, ruas, em seus lares, Senhor, para o nosso planeta, o nosso país, a nossa cidade. Agradecendo a oportunidade, Senhor, vamos passar a palavra à nossa irmã Glória. Obrigado, que assim seja. Graças a Deus. Boa tarde a todos. Espero que nós possamos ter uma tarde bastante produtiva em termos da gente conseguir incorporar esse conteúdo que eu vou trazer para vocês. Então, nós fomos hoje convocados a falar sobre o suicídio. Muitos de nós sabemos que Petrópolis é uma cidade com alto índice de suicídio. E nós, na doutrina espírita, que temos o hábito de estudar muito, nem sempre a gente consegue se debruçar sobre alguns detalhes da doutrina dos espíritos. Uma dessas questões que eu vou abordar na tarde de hoje é exatamente a questão. Nós pensamos assim, muitos que ignoram a questão do suicídio, uma parte, um viés dessa questão do suicídio, pensa logo assim, nossa, a pessoa se suicidou, deve estar lá no Vale dos Suicidas, ela está em sofrimento, e nem sempre é assim. É sobre isso que a gente vai discorrer. E o tema da nossa palestra é justamente esse: o suicida está perdido para sempre? Não. E hoje, conversando com a Isaura, eu pensei assim, como de alguma maneira eu me debruço sobre esse tema, porque por força da minha profissão, eu perguntei a ela se talvez fosse adequado a gente fazer aqui não só uma palestra, mas que vocês pudessem participar das suas dúvidas, que vocês pudessem, na medida do meu conhecimento, tentar esclarecer algumas dúvidas sobre esse tema que é tão importante, principalmente na atualidade, porque a gente sabe que a depressão, que é uma das causas do suicídio, não é a única, não é? Ela está assolando a humanidade, é uma das primeiras causas de morte no mundo, não só aqui no Brasil, como também no mundo. Então ela achou que era muito bacana, a gente poder transmitir
transcorrer sobre esse tema, mas não só palestrando, que vocês pudessem também, de repente, levantar a mão. Eu pensei inicialmente de dar uns 15 minutos finais, mas aí, como eu tenho um roteiro, eu acho que eu vou seguindo o roteiro, e aí vocês vão me perguntando, comentando na medida do que for sendo apresentado. Obviamente, a gente não vai poder fazer um seminário aqui, não é? Mas algumas dúvidas básicas sobre como a família lida com essa questão, dos transtornos, como está o suicida no plano espiritual, a gente vai poder, sim, de alguma maneira, esclarecer. Então, no primeiro slide, eu coloquei assim, um número muito bom, um número realista e muito positivo. E aí eu coloquei ali as boas notícias. Quais são as boas notícias? E esses são dados da Organização Mundial de Saúde, não é de um cientista só, de um médico, de uma visão pessoal de um cientista, É uma visão da Organização Mundial de Saúde. Então, o que eles dizem para a gente? Que, preste atenção, isso é importante porque quando a gente vê uma pessoa em depressão, ou vê uma pessoa com um transtorno grave, que pode levar também ao suicídio, é importante que a gente encaminhe essa pessoa para um tratamento, Então, o que eles dizem? Que 90% dessas pessoas que se suicidam, elas não se suicidariam se elas tivessem um tratamento adequado. Isso é muito bom, porque hoje em dia a psicologia, como a psiquiatria, se popularizou muito. Antigamente, as pessoas viam a psicologia, procurar um terapeuta, procurar um psicanalista, procurar um terapeuta da área que for, da corrente que for, era coisa de maluco. Hoje em dia, a psicologia já foi avançando tanto, a gente vai quebrando tantos tabus, que a gente vai entendendo o quão importante é a psicologia no tratamento de transtornos mentais. Então, a gente sabe isso, que 90% dessas pessoas que se suicidam, se passassem por um tratamento adequado, elas não se suicidariam. Então, isso é importante para a gente ajudar a pessoa a se conscientizar de que se ela não está bem e se ela está com uma ideação suicida, que é importante para ela manter a vida dela e recuperar o desejo de viver, que ela procure um tratamento. 20% dessas pessoas pedem ajuda verbalmente. Elas verbalizam, elas conseguem verbalizar: olha, eu não estou bem, ou eu quero ser internada, eu quero um tratamento, eu estou pensando em me matar. É assim que acontece. Outros não. Mas essas outras pessoas que não verbalizam, que não conseguem verbalizar com clareza, elas dão sinais. Quais são os sinais de que a pessoa que não está bem e precisa de um tratamento? Você quer falar? São sinais que ela começa a se isolar muito, ela começa a comprometer todo o vínculo social que ela tem, ela consegue acabar se comprometendo profissionalmente, porque ela falta um emprego, porque ela não consegue ir ao emprego, e são pessoas às vezes muito inteligentes, às vezes até acima da média, porque às vezes a gente confunde muito, a pessoa que tem um transtorno mental com baixa inteligência. Não tem nada a ver. O déficit cognitivo, a baixa inteligência é outro setor, Então, 20% das pessoas, desses 90%, pedem ajuda. Isso é muito bom. E 20% das pessoas que tentaram uma primeira vez vão tentar uma segunda vez. Então é importante, se a gente vê que alguém já tentou uma vez e graças a Deus, a espiritualidade, ou a um familiar, ou a um amigo que chegou a tempo, ela não conseguiu realizar até o final a tentativa dela de suicídio, Mas, então é isso, é importante a gente lembrar, se a pessoa tentou uma vez, ela pode tentar uma segunda vez. E aí é onde eu quero abordar essa questão, porque lá no Livro dos Espíritos a gente entende, a gente sabe que é um crime aos olhos de Deus a gente retirar a própria vida, porque o nosso corpo
físico é um instrumento de Deus para a nossa evolução e só Deus, apenas Deus, deveria retirar a vida no momento adequado. Mas a gente sabe que existe o suicídio direto e indireto, não é? Existe o suicídio indireto, quando, por exemplo, a pessoa muitas vezes faz uso abusivo do álcool, pega um carro em alta velocidade e aí desencarna. Ela está cometendo um suicídio indireto. A pessoa que fuma por muito tempo, sabendo que aquilo faz mal, ela também, de alguma maneira, ela também comete um suicídio indireto. Lembrando que cada caso é um caso, não tem uma desencarnação igual a outra, assim como não tem uma impressão digital igual a outra, assim como não tem um nascimento igual ao outro, não é? Então, cada caso é um caso. Então, quando a gente pensa assim, a gente ouve, o suicídio é um crime aos olhos de Deus, é aos olhos de Deus, e aí eu vou falar no último slide lá, não, eu já vou adiantar, peraí, deixa eu voltar lá no último slide. O que o livro dos Espíritos fala? Aqui, peraí. O louco que se mata não sabe o que faz. Isso é um viés diferente daquela pessoa que nunca teve um transtorno. É aquela pessoa que muitas vezes teve uma vida toda tranquila, que ela não tem transtorno nenhum, ela não é borderline, ela não é bipolar, ela não é depressiva, ela não tem um transtorno grave, tá? E aí ela se mata, né? Então, não é aqui que a gente fala. A gente tem que lembrar sempre isso. O louco que se mata não sabe o que faz. Então, ele tem atenuantes e ele vai para o plano espiritual diferente daquela pessoa que nunca teve problema nenhum, mas que de repente tinha uma fortuna imensa, investiu na bolsa de valores e perdeu toda a fortuna. Aí ela não aguentou aquela prova da vida, né? E decidiu morrer, e decidiu se matar. Tá? Isso é diferente, né? Uma pessoa que de repente não tem transtorno nenhum, mas de alguma maneira ela decidiu se matar por uma outra razão qualquer, que não transtorno. Fala, Lélia. Pode ser obsessão também, não pode? Pode ser obsessão, vou chegar lá. Eu vou falar de uma vez. Então, pode ser. Às vezes, todos nós temos problemas. E pode já ter passado pela nossa cabeça se matar. Pela minha já passou, né? Mas isso tudo é grau. Nem tudo que a gente pensa, a gente vai fazer. Tá? Então, tudo vai do grau de força que a pessoa tem para resistir a alguns pendores ou não. Então, por exemplo, uma pessoa que está frágil, né? Ela está num momento muito frágil, muito vulnerável. E aí vem os obsessores que a gente ouve na reunião. Eu quero que aquela pessoa se mate. Eu vou fazer tudo para aquela pessoa se matar. E eles falam claramente mesmo, né? Eu estou induzindo pensamentos de suicídio naquela pessoa. É engraçado que a gente vai falando, a gente fica até arrepiado, que é um arrepio de confirmação, né? Então, o obsessor pode sim induzir uma pessoa ao suicídio, né? Naquele momento de fragilidade que ela está, né? Aí é diferente, aí seria um caso de homicídio, entendeu? Como existem, por exemplo, às vezes, existem famílias maravilhosas, tá? Como existem famílias homicidas também. Eu conheci um caso de um rapaz de 18 anos, quando eu trabalhava numa clínica no Jardim Botânico, que ele chegou na clínica pedindo para ser internado, mas a família não internou porque eles estavam fazendo uma piscina. Então, é um caso de uma opção, né? A família optou por fazer uma piscina em vez de cuidar da saúde mental do seu filho, né? Então, tem muitas nuances. Eu vou voltar aqui, só para eu não me perder, tá? Então, como a Lélia falou, realmente existem casos que o obsessor empurra a pessoa num momento de fragilidade para o suicídio. Aí tudo tem atenuante e agravante, né?
E a espiritualidade sabe disso. Né? Então, vamos às estatísticas. 24% das pessoas que se matam, tá, fazem uso abusivo de substâncias, né? Ou o álcool, ou a maconha, ou a cocaína, ou o crack. Porque essas substâncias, algumas substâncias, vamos tirar lá o álcool. O álcool, para quem tem o prazer de beber socialmente, ok, né? Mas são substâncias que alteram a nossa percepção, entram lá no nosso sistema nervoso e alteram a nossa percepção. Então, o uso abusivo... Então, por exemplo, vamos imaginar um filho que faz uso da maconha ou da cocaína, e a mãe fala um não para ele. O não, toda mãe fala não. Toda mãe consciente já falou pelo menos uma vez um não. Só que o filho, como ele está com o uso de substâncias na cabeça dele, né, no cérebro dele, ele hiperdimensiona aquilo. Aquilo fica uma coisa de um tamanho absurdo, né? Então ele já começa com pensamentos de rejeição. A minha mãe não gosta de mim, minha família me detesta, eles acham que eu sou isso, eles acham que eu sou aquilo. Vocês percebem a diferença? Né? Então, nesse caso de suicídio, a pessoa faz uso de substância que empurra ela para o suicídio. Uma outra possibilidade, 36% das pessoas que têm transtorno de humor, bipolaridade. O que é transtorno de humor? Um dia o humor está muito bom, um dia o humor está lá embaixo. Um dia a pessoa está muito agitada, muito eufórica, no outro dia ela está muito depressiva. Né? Então, 36% das pessoas que se matam têm um transtorno de humor. Tá? Isso difere, né, daquele outro que se matou que não tinha transtorno nenhum, que ele não aguentou a prova da vida, né? Porque todos nós temos provas na nossa vida. 11%, e aí, às vezes, existem as comorbidades. A pessoa, por exemplo, agora eu estou com uma paciente que ela tem transtorno de humor, ela é bipolar e ela é border também, né? Borderline, é uma pessoa mais explosiva, é quase beirando a psicose. Não é psicose, porque não tem desorganização de pensamento. Na psicose, o paciente, a pessoa tem uma desorganização de pensamento. No border, não. Às vezes dá vontade dela quebrar as coisas em casa, ela agride as pessoas em casa e depois se arrepende. Aliás, todos que agridem, independente de ser borderline ou não, agride a outra pessoa e depois se arrepende. E depois fica morrendo de vergonha, e fica culpado, e se sente mal. Então é importante a gente ter um olhar de compreensão para aquela pessoa. Eu vou dar um exemplo para vocês, é interessante, eu estou atendendo um rapaz de 17 anos, que o pai fica sempre em cima, que ele não consegue cumprir os horários, né? E aí ele me relatou uma coisa interessante essa semana, ele começou há pouco tempo, ele virou e falou assim: eu descobri que eu tenho uma ansiedade, que talvez seja uma ansiedade generalizada. Não era meio fobia social. Por quê? Por que ele se atrasa para a escola com 17 anos? Porque ele tem que esperar todos os ônibus passarem mais vazios, sem grupo de adolescente. Porque os adolescentes assustam ele. Os adolescentes, como ele tem um cabelão, ele gosta de ter um cabelão, mas ele às vezes é zoado, né, na gíria, como eles falam, é zoado porque ele tem um cabelão, porque ele usa uma roupa assim ou roupa assada. Então ele tem que esperar as pessoas, os adolescentes, os grupos de adolescentes da escola saírem para ele pegar um ônibus. Então, olha só, como a gente às vezes julga as coisas de uma maneira superficial, né? E o pai está lá insistindo que ele é relapso, que não sei o quê, mas não, a gente descobriu uma parte, né, uma ponta do iceberg, de que ele tem um transtorno, uma fobia social, de que ele tem medo de ser zoado, né? E isso vai ser trabalhado. Então, 11% são borderline, né? E 10% são esquizofrênicos que se matam. O esquizofrênico faz uma curva assim. Ele, em geral, quando ele, no primeiro surto, e em geral, no primeiro surto, é muito fácil reverter a situação, né? É muito fácil reverter uma situação psicótica no primeiro surto.
Por quê? Porque a pessoa ainda não se viciou em vários tratamentos que não deram certo, não se viciou em várias internações às vezes, não se viciou às vezes em vários profissionais que não conseguiram lidar com aquela situação de uma maneira adequada, né? Então, no primeiro se a pessoa pega um bom profissional que compreende a situação, porque tanto a psicologia quanto a medicina evoluíram muito, 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 muito. Né? Do tempo de Freud para cá, é uma coisa absurda como a psiquiatria e a psicologia se evoluíram. Né? Eu lembro do primeiro congresso de psicologia que eu fiz, sei lá, 40 anos atrás, era lá no Hotel Nacional, eu estava começando, eu ainda era estudante, aí achavam que espiritualidade era escapismo. Freud era uma pessoa que era um gênio, mas ele atribuía a escapismo, é uma fuga. A espiritualidade é uma fuga, como se a pessoa não... E hoje em dia a gente sabe que não, a gente sabe que numa anamnese você vai fazer o histórico de um paciente e a pessoa tem uma afinidade com a questão espiritual. A espiritualidade é um recurso importante para que ela consiga o seu equilíbrio. Né? Então são várias facetas de um mesmo problema. Então, na esquizofrenia, por exemplo, 10% dos esquizofrênicos se suicidam. Como é que é isso? Então, o esquizofrênico está lá, ele começa a ter um surto. Em geral, muito na faixa 17, 16, 18 anos, porque são muitas tensões. Vocês imaginam os hormônios ali, né? Os hormônios pululando na pessoa. Né? Primeiro ela é criança, toda protegida, de repente ela tem uma liberdade, de repente ela quer um social, todos nós queremos fazer parte de um grupo, né? Ser aceito por um grupo, então elas têm as questões afetivas, é o namoro, é a rejeição, tem a dúvida da profissão, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, então são muitas pressões, então às vezes o adolescente não aguenta. Então é muito comum, com 16, 17 anos, a pessoa ter um primeiro surto. Né? E aí, nesse momento, o pensamento dela, como é muita coisa, se desorganiza. A pessoa não consegue se entender, ela não fala coisa com coisa. Diferente do borderline. O borderline quebra tudo em casa, quer quebrar, quer xingar, quer agredir, mas ele não tem essa desorganização de pensamento. Ele só tem essas crises quando, em geral, ele é frustrado, quando alguma coisa que ele queria que acontecesse não acontece. Tá? E aí, depois, o esquizofrênico passa por uma outra fase. Depois dessa questão, e as fases se alternam. Né? Tem uma fase em que ele vê o quanto que ele queria fazer coisas na vida e ele não conseguia. Né? Ou que ele não consegue. Né? E aí é uma outra frase que traz muita angústia para ele. Tá? Então, 90% dessas pessoas que se suicidam, se elas participarem do tratamento, elas não vão se suicidar. Né? Porque esses 90% são atribuídos a transtornos graves. Tá? Posso falar? Pode. Acontece também, como no caso da minha filha, que você conhece, em que ela, embora a gente tenha um plano de saúde, o psiquiatra era particular, a psicóloga era particular, ela durante um ano tentou, ela era bipolar, durante um ano ela tentou 14 vezes. Em setembro eu fico me questionando, em setembro amarelo o que eu fiz? Internei, ela disse, internei. Sim. Em outubro ela saiu, interna de novo, internei outra vez. Então, quando eu começo a querer me sentir culpada, eu falo assim, eu fiz tudo o que eu pude. O que estava ao seu alcance, com certeza. Com certeza. Visitei todas as visitas que eu fiz. Era período de pandemia, mas a gente podia conversar pelo portão, de máscara, visitei, levava tudo que ela me pediu, essas coisinhas. Dei todo o amor, todo o carinho, mas ela saiu dia 20 da clínica, dia 27. Isso é uma outra questão, né? Assim, há muito tempo que eu não trabalho em clínica, né? Mas quando a gente trabalhava em clínica, tinha um cuidado exagerado em só permitir, assim, a pessoa
tentou 14 vezes, é no mínimo talvez estranho, porque quando a pessoa consegue um profissional que consiga compreender e reverter aquele quadro, né, e uma medicação adequada e uma consciência grande de que a pessoa tem uma doença grave, né, e é dever do profissional ajudar, porque quando a pessoa não quer também não adianta, né? Quando a pessoa não quer, nem Jesus, né, que foi crucificado, né? Então, quando a pessoa quer sair daquele sofrimento, né, e ela encontra um profissional capacitado de fato, né, e isso às vezes é uma peregrinação mesmo, até você encontrar a pessoa que seja adequada para o teu caso. Eu digo assim, psicologia é muito sutil, então você pode se dar bem com um terapeuta e não se dar bem com o outro. Podem ser dois excelentes terapeutas, mas a afinidade, eu costumo dizer, como se fosse quase como uma amizade ou um namoro. Tem que ter uma afinidade, às vezes energética, entendeu? Muitas pessoas não se dão bem com um terapeuta, mas se dão bem com outro terapeuta, né? Hoje em dia as medicações são excelentes, né? Medicação para depressão não cria dependência. Medicação para depressão, se você retirar, o organismo não vai ficar dependente precisando de mais, diferente da medicação para ansiedade, né? Na medicação para ansiedade, você tem que ficar trocando, o seu organismo se acostuma com aquilo, né? E depois de 15 dias, em geral, quando a pessoa toma a medicação na dose certa, não quer dizer que a pessoa vai ficar impregnada de medicação. Se a pessoa estiver impregnada de medicação, ela está mal medicada. O psiquiatra tem que ver isso, né? Nem mais nem menos. E aí, quando ela tem esse conjunto de fatores para auxiliá-la a sair dessas crises, muitas vezes ela consegue sair, né? Mas, e essa questão da internação, tem uma outra questão, por exemplo, eu me formei há 40 anos atrás, 40 e tantos anos atrás. Tinha uma outra política de internação. Hoje em dia, por exemplo, para você internar uma pessoa deprimida ou dependente de álcool, dependente de droga, se você tiver plano de saúde, ok. Se você tiver condição financeira, ok, você pode ficar o tempo que você realmente precisar para sair daquela internação. Sair consciente de que você está adoecido, né? E querendo empreender uma nova etapa na sua vida, né? Mas se você depender do SUS, negativo. Você tem um prazo de validade. Eu sei porque alguns pacientes meus eu precisei entrar na defensoria pública para internar, né? Eu tive o caso de um dependente de cocaína que ele falava assim: eu quero parar, eu não aguento mais, porque a cocaína dá uma dependência química muito grande. Eu quero parar, eu não aguento mais, eu quero ser internado. E a gente fez isso para conseguir internar. E a gente conseguiu um tempo, o máximo, eu acho que foi 3 vezes, ou 4, não me lembro mais, né? Para conseguir essa internação para esse cara, né? E nem sempre quer dizer que a pessoa vai conseguir sustentar o tratamento, porque isso é muito sutil, entendeu? Às vezes, quando a pessoa melhora, eu já estou boa, eu não preciso mais de medicação, para que eu vou tomar medicação? Às vezes, quando a pessoa melhora, eu não preciso mais de terapia, para que eu vou ter terapia? Só que, às vezes, a pessoa tem curvas, né? Tem altos e baixos, né? Então, se ela larga o tratamento na metade, é a mesma coisa, né? As pessoas, às vezes, a gente está quebrando um pouco esse preconceito contra a medicação psiquiátrica. Mas ainda é um longo caminho a ser percorrido, porque medicação para diabetes todo mundo toma, medicação para pressão alta todo mundo toma. E aí a questão assim, do que é normal, né? A gente tem que entender o que é normal. Normal é quando a gente tira uma norma, um padrão, uma regra. Então, se hoje em dia muitas pessoas, mais pessoas são deprimidas do que mais pessoas são normais, entre aspas, é normal ser deprimido, né? Então, assim a gente tem preconceito. Os jovens têm algumas coisas que eles precisam ser trabalhadas, né? Eles têm transtorno, têm muitas vezes dificuldade de lidar com a vida real,
sucesso, fracasso, né? Altos e baixos. E eles precisam saber, como o Chico Xavier diz, né, que tudo passa. Né? Mas às vezes eles têm, e a gente no congresso em Juiz de Fora, uns 2 semanas ou 3 atrás, eles falaram isso. A internet está sendo, de alguma maneira, nociva nesse sentido. A internet é um recurso maravilhoso, mas cria um imediatismo na cabeça das pessoas, e às vezes, principalmente dos jovens, uma questão: se eu não estou naquele padrão do Instagram, se eu não estou no padrão do jovem que está lá todo bonitinho, viajando, namorando, não sei o quê, eu estou fora. Né? E a gente sabe que a gente atende muito jovem também. O que a gente vê? O jovem tira aquela foto maravilhosa, super bem, e está super mal em casa. Às vezes está super mal, está mal com a família, está mal consigo mesmo, está mal com a vida, não sabe o que vai fazer da vida, não sabe que profissão vai... Então, na verdade, a gente acaba acreditando em muita ilusão, né? Muita ilusão. E o jovem, principalmente o jovem mais frágil, é muito mais suscetível, né? Há uma necessidade de espiritualidade. Quando a gente tem uma conexão com a espiritualidade, a gente cria valores internos que, de alguma maneira, fortalecem muito a gente. Isso é importante. E os idosos? Muitos idosos também chegam num determinado ponto da vida, dá aquela depressão. Por quê? Por causa do isolamento social, porque a gente ainda é uma sociedade, pelo menos aqui no Brasil ainda está se transformando, mas ainda é uma sociedade que a gente vai isolando o idoso, a gente vai excluindo o idoso. Né? Quando o idoso tem tanta sabedoria, tantos conhecimentos para nos ensinar, para trocar, para partilhar. Né? Às vezes faltas de atividades e também necessidade de espiritualidade. Né? A internação a gente já falou um pouquinho. Tem que ter um olhar atento para a pessoa. Né? Eu entendo que, por exemplo, eu trabalhei lá na Juliana Moreira, né, que era lá em Jacarepaguá, para lá de Jacarepaguá. Pegava 2 ônibus para ir para lá. E era um momento em que estava passando na transição de hospitalização, que era excessiva realmente, porque muitas famílias internavam os pacientes lá e abandonavam, né, para o tratamento ambulatorial. Só que aí a gente cai num outro problema, que quando a gente precisa, às vezes, de uma internação, é difícil. Você pode ir no ICUB, pode ir lá no Rio, pode ir em vários hospitais públicos, você sua, por exemplo, para conseguir uma internação para uma pessoa que precisa. Tem uma pessoa da minha família que ela é dependente de álcool, né? Não tem consciência da própria doença, não tem... tem uma dificuldade muito grande de se tratar, aí ela foi internada. E o que a gente falou? Eu falei assim, eu falando com o psiquiatra, eu só queria que vocês pudessem ajudar ele, fala para ele que ele precisa se tratar. Se ele não se tratar, ele vai estar daqui, a 2 meses ele está de novo aqui. Porque ele bebia, a casa virava um chiqueiro, né? Parecia assim, pessoa em situação de rua, era queima de cigarro, era cigarro espalhado para tudo quanto é canto, o pai ia lá, limpava, fazia faxina, conversava. Mas aí, quando a pessoa não quer, né? Aí a gente coloca o nome lá na reunião mediúnica, a gente faz prece, a gente reza, a gente manda os memes de elevação, né, espiritual para a pessoa se fortalecer. Mas se a pessoa não quiser, às vezes nessa encarnação nem sempre é possível. Né? Então, o medicamento é para neutralizar os efeitos das disfunções cerebrais do sistema nervoso. A terapia é para corrigir o pensamento distorcido, né? Ninguém gosta de mim, eu não sirvo para nada, eu não sou importante, né? E um terapeuta que se dispõe a tratar uma pessoa com risco de suicídio tem que estar disponível. Tem que estar disponível. Tem que falar assim, você pode me ligar a hora que você quiser. Tá? Eu quero que você, a gente vai fazer um compromisso. Eu posso confiar que você vai me ligar se você precisar, se tiver naquele momento horrível que você acha que não adianta mais viver, eu quero que você me ligue. Né? Então o terapeuta tem que estar disponível.
90% podem superar os momentos de maior desespero. Isso quem diz também é a suicidologia, que hoje em dia tem especialização para tudo, né? Então tem especialista também para pessoas que têm risco de suicídio, que têm ideação suicida. E a suicidologia, ele diz assim, em geral 15 minutos. 15 minutos é o pico de desespero da pessoa. Né? Se ela recebe ajuda naqueles 15 minutos, né? Nesse momento ela pode se acalmar e se estabilizar. Então, como vocês veem, é uma coisa muito complexa. A terapeuta espiritual é o passe, atendimento fraterno, evangelho no lar, se a pessoa estiver muito ruim, faz todo dia, né? E colocar o nome na reunião mediúnica. Tá? É o suporte espiritual. Então, se a pessoa está com um bom terapeuta, ela está bem medicada e ela tem o suporte espiritual, tem muita condição da pessoa sair desse quadro que é muito grave. O que Joana de Ângeles diz? Quando às vezes a pessoa vem com um transtorno depressivo, por exemplo, um risco de suicídio, é porque ela tem uma culpa armazenada lá no inconsciente dela muito grande, porque ela falhou numa outra vida. E quem de nós não falhou? Né? Mas aquilo é tão inconsciente, é tão forte, que às vezes a pessoa se deixa tomar pelo remorso e não consegue se achar com direito a viver nessa vida. E aí? Ele ou ela se suicidou. E agora? Como a família e os amigos vão responder a esse momento que é traumatizante? Né? Tristeza, ok, é o que a Ângela falou. Eu fiz tudo pela minha filha, não tinha mais o que fazer. Né? Eu levei o médico que eu achava que tinha que levar, eu levei na terapia que eu internei ela, e uma semana depois ela se suicidou. Aí a gente bota um ponto de interrogação. Não sei. A parte espiritual, ela seguia a religião do pai, que é evangélico, e ela não aceitava vir aqui. Tem esse trabalho, as quartas-feiras do suicídio. Eu fiz de tudo para ela participar, expliquei que era ecumênico, que não tinha diferença religiosa, mas ela não entrava aqui de jeito nenhum. Às vezes as pessoas têm muitas crenças, né, que são difíceis da gente quebrar. Né? Mas o desespero não ajuda. A gente passa por momentos de desespero, mas ajuda? Não. Né? A culpa. Eu fiz... Tem gente que não fez tudo mesmo. Tem gente como aquela família lá que preferiu fazer a piscina do que cuidar do tratamento do filho. Tinha uma certa responsabilidade. Mas, em geral, quando a família faz tudo, ela não tem que... Há pouco tempo eu falei com uma jovem que vinha ao centro. Ela vinha ao centro, ela falou assim, eu queria ser colocada de novo no grupo da mocidade, que eu saí, eu não estava muito bem, colocaram ela. Na outra semana eu vi ela se sacrificando para aqui, você não vai para... Não vou para a mocidade. Aí eu falei assim, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Você tem uma família maravilhosa. Porque eu conheço a família dela. Eu sei que eles oferecem a ela tudo o que ela precisa. Como são abastados, tem a capacidade de ter o melhor psiquiatra, terapia, tudo. Você tem uma família maravilhosa, você tem remédio, você tem terapia e tem a ajuda espiritual. Agora, se você abrir mão da ajuda espiritual, você está abrindo mão de um recurso. Aí olha só, como é que a gente também tem que lidar com a pessoa mesmo depressiva? Ela ficou arrogante, mas eu tenho meu livre-arbítrio, não tenho? Com certeza, você tem o seu livre-arbítrio. Só que quando você estiver lá mal, que você quiser morrer, você não vai poder responsabilizar ninguém. Nem sua mãe, nem seu pai, nem seu terapeuta, nem seu médico, nem seus amigos, nem a espiritualidade, porque você não quer. Entendeu? São coisas que às vezes a gente oferece. Aí a gente não é onipotente, gente. A
gente não é onipotente. A gente tem uma capacidade limitada, né? E aí, às vezes, vem um médium e a pessoa vem naquela expectativa de receber uma mensagem e às vezes não recebe. Mas por quê? Porque alguns daqueles parentes às vezes estão adormecidos, outros ainda estão fixados naquele ato, né? Aquele ato de ilusão de sair do sofrimento, porque o suicídio é a saída que eles acham que vão escapar do sofrimento. Mas não é, né? Outros estão sendo tratados por companheiros da espiritualidade, então não tem condição de vir. E outros ainda estão se adaptando à nova realidade. Por isso, nem todos podem vir. Fala, Rafael. Oi? Fala mais alto. Pessoas de todas as classes sociais, seja homem, mulher, criança. Sim. Crianças de 10 anos. Sim, de 8 anos, de 7 anos. Então, a gente não está de fala de mãe. Ele não é religioso. Eu queria deixar de ser padre para não morrer como padre. No entanto, o padre já superior a ele, calma, você vai melhorar. Então, a psiquiatria mudou muito. Antigamente era cruel, tinha tratamento. Sim, com certeza. Legal. Eu pensava muito lá em tal lugar, vou tomar todos os remédios, como o nosso colega me fez, né? Com 200 comprimidos. Começou comigo na sexta-feira, não estava bem, e a gente tenta ajudar, mesmo como paciente, a gente tenta falar alguma coisa, mas... E ele tentou, acho que 3 vezes, né? Eu não sei de quem. Ah, sim, sim. Então, acho que ele tentou 2 ou 3 na quarta, com 200 comprimidos. Mas a gente é o centro que ajuda a igreja, que ajuda o amigo profissional, é o padre, é todo mundo. Então, quantos que estão conseguindo dar volta ao céu? A gente acha às vezes que não tem saída nenhuma, mas a gente persiste. É o grupo de jovens, é a música. E o momento que a gente acha horroroso. É verdade. Não vê luz no fim do túnel, né? Fica tudo difícil. E outra psicóloga perguntava: o que você gosta? Eu estava pensando. Naquele momento eu não gostava nada. Mas eu estou voltando a tudo aquilo que eu gostava de fazer na minha vida. Legal. Então eu estou muito interessante. Eu peguei 3, 4 anos. Perseverou, né, Rosana? Muito legal o teu depoimento. Porque é isso, você tem que, às vezes tem que ser duro, às vezes é igual criança, né? Igual a mãe educando criança, dá amor e dá firmeza, dá amor e dá firmeza, né? Então, mas podemos nos aproximar deles, nos comunicar? O que vocês acham? Fala. O meu sobrinho, ele é autista e ele em sono, ele estava sendo induzido a se matar. Aí a minha irmã falou para mim, ela foi para o centro fazer o tratamento, porque o caso era ela, e eu pedi para ela fazer a terapia da prece quando ele estivesse dormindo. Aí agora ele dorme normal, sossegado. Muito legal essa coisa, quando a gente está dormindo, a gente pedir ajuda para a espiritualidade, porque aí a gente fica mais, o nosso espírito está mais livre para entrar em contato, né, com a espiritualidade e sermos ajudados. Já estamos quase acabando, né? Então, a pessoa, aí a gente pode se comunicar com a pessoa que passou? Eu recebi mensagem da minha filha. Sim, aí Esse é um alento. prêmio, esse presente da espiritualidade. É isso aí. Me consolou. Muito, muito. Ela fala do apoio que eu sempre dei. Sim. Ela fala que está sendo tratada, que está... a dor ainda existe, mas que ela está voltando a ser alegre, que legal, moleca como ela era. Então eu tive esse presente.
espiritualidade amiga. Muito legal. Mas às vezes a pessoa não consegue, né, essa mensagem. Mas aí a gente tem que entender o seguinte: a pessoa que a gente ama e partiu para o plano espiritual, você ainda sente amor por ela? Sente aquilo que eu te falava, né? A pessoa que amamos partiu para o plano espiritual, você acha que ela ainda sente amor por você? Claro, porque o amor não depende do físico, né? Pois é, podemos nos comunicar pelo pensamento, que é uma força poderosa, e pelo sentimento na hora do sono, através do sonho, né? O sonho, muitas vezes, é um encontro, né? Um encontro de espíritos, né? O teu sobrinho encontrou lá as pessoas que puderam ajudá-lo. O que sentimos, os espíritos também sentem do lado de lá. Então, o amor que sentimos um pelo outro não morre nem morrerá nunca. E podemos nos aproximar dela, da pessoa que a gente ama, pelo sentimento, pelo pensamento. Se o espírito que partiu te visse agora, como ele te perceberia? Como te sentiria? Desesperançado, desesperado, infeliz? Como acha que ele se sentiria? É importante a gente refletir sobre isso. Porque se a gente ama uma pessoa, a gente quer ver a pessoa bem, né? A gente não quer ver ela desesperada. E se tivesse com saudades, mesmo triste, mas resignado, seria melhor, né? Porque momentos de tristeza vão haver. Né? E chorar, pode ou vou prejudicá-lo? O que mais que eu posso fazer? Né? Então, a gente pode chorar, a gente pode e deve chorar, porque às vezes a gente está passando um momento muito triste, né? E o que mais que eu posso fazer? Eu posso orar pela pessoa. E aí no Livro dos Espíritos tem isso, que é muito legal. Na questão 320, sensibiliza os espíritos, os que o amaram na terra, lembrarem-se dele. É uma resposta muito linda, olha só. Muito mais do que podeis supor. Se eles são felizes, isso aumenta a sua felicidade. Se são desgraçados, serve-lhes de lenitivo. Lenitivo é alívio, calmante, conforto, sedativo. Então, gente, isso é muito legal. Quanto mais espiritualizados, menos a gente sofre. Os espíritos esclarecidos não sofrem como os imperfeitos, né? Porque eles sabem que está tudo dentro do plano. Já superaram sentimentos de apego aos que amam. Sabem que tudo tem um planejamento. Lembrar, isso aí eu botei porque às vezes quando a pessoa me chama para ir para um velório, para encomendar a pessoa, né? Aí eu tive essa inspiração e fiz algumas vezes e deu muito certo. As pessoas da família, as pessoas que gostavam, se dão as mãos e pensa e fala do dia mais feliz que você teve com aquela pessoa. Né? Isso dá uma energia muito legal. As pessoas saem de lá reconfortadas, né? Porque estão lembrando de uma passagem bacana com a pessoa. E aqui, para a gente finalizar, não vai dar para botar música, lembrando que cada encarnação é uma, cada desencarnação é uma, tá? O louco que se mata não sabe o que faz. E aí, a gente conversando, quando a gente se debruça sobre esse tema, a gente vê que transtornos graves estão enquadrados nessa categoria do louco que se mata, mas não sabe o que faz. Meus irmãos, espero que possa ter sido esclarecedor, tá? Que a gente continue nessa vida olhando para aqueles que precisam, né? Porque tem muita gente que precisa, né? Que a gente possa continuar aí fazendo o nosso melhor. E o nosso melhor é a gente dar amor para aquele que precisa. Obrigada. Receba a nossa gratidão, que com certeza as suas palavras e os depoimentos aqui feitos só contribuíram e acrescentaram. Eduardo, por favor, para fazer a nossa prece, para encerrarmos a primeira parte da nossa reunião. Jesus, nosso Pai, Cristo, nosso irmão e mestre, e agradecemos mais essa oportunidade de estarmos aqui presentes, aprendendo e nos esclarecendo um pouco mais na doutrina espírita, uma doutrina maravilhosa.
amor, essa vibração. E nesta casa devemos ir destruirmos pelo caminho as pessoas que cruzarem conosco na rua, coletivo, na vizinhança e principalmente em casa. Pedimos pela irmã desencarnou Emília Garcia de Mello, seu mentor a tenha amparado e entregue na mão dos espíritos socorristas e que tenha sido recebida também pelos seus espíritos amigos e familiares que a receberam com muita alegria e muito amor. E pelo irmão Dorival Emílio Dantas, que está passando por um momento de doença, que Cristo esteja o iluminando e o doutor Bezerra de Menezes o esteja amparando para que ele se restabeleça o mais rápido possível. Ficamos hoje, todos os dias, com a lembrança do nosso Pai e do nosso irmão Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Agora os aplicadores de passe vão se dirigir